Então, bom dia para todos os presentes que estão aí pelo nosso site iptv.usp.br e pelo site emm.usp.br/ip. Agora a gente vai proceder com a apresentação da professora Evelyn Kuczynski, falando sobre asas do desejo e as neuroses maniqueístas nos relacionamentos. Eu agradeço muitíssimo a professora Evelyn, que está aqui não só compartilhando da sabedoria dela conosco, mas dos seus genes provados pela guerra, né? Os genes poloneses, e eu desejo a todos uma boa apresentação. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora esse convite, essa oportunidade de partilhar e dividir ideias com vocês a respeito desse filme que eu acho, inclusive, muito interessante. Eu gostaria de iniciar minha fala com uma pequena reprodução dos versos que abrem o filme e que é de um dos diretores, um dos produtores do filme, o Handke, e que, pelo menos para mim, eles criaram uma atmosfera inicial de lirismo que envolve essas questões tão primitivas e essenciais da sexualidade, do desejo, da paixão. Eu gostaria também de ressaltar que eu não pretendo proferir uma palestra, mas uma provocação para, a partir das associações que o filme me desencadeou, e esperar que se amplie um debate em seguida. Quando a criança era criança, ela caminhava com os braços balançando. Ela queria que o riacho fosse um rio, o rio uma torrente e essa poça d'água ao mar. Quando a criança era criança, ela não sabia que era criança. Tudo era inspirado nela e todas as almas eram uma só. Quando a criança era criança, ela não tinha opinião sobre nada, não tinha nenhum hábito, ela se sentava de pernas cruzadas, saía correndo de repente, tinha um redemoinho no cabelo e não fazia caras quando ia tirar fotografias. Quando a criança era a época dessas perguntas. Por que eu sou eu e não você? Por que eu estou aqui e por que não lá? Quando começou o tempo e onde termina o espaço? A vida sob o sol não é apenas um sonho? Não seria tudo o que eu posso ver, ouvir e cheirar apenas a aparência de um mundo anterior a este mundo? Existem mesmo o mal e pessoas que são realmente más? Como é que o eu que eu sou, antes que eu viesse a ser, não era? E como é que um dia o eu que eu sou, não mais serei o eu que eu sou? Esse filme que nós assistimos hoje, ele foi premiado, Wenders foi premiado como melhor diretor em Cannes, foi ganhador também do Independent Spirit Awards, como melhor filme estrangeiro, e o prêmio do público também na Mostra de Cinema de São Paulo. E ele concentra a ação sobre o cotidiano de dois anjos, cuja função é perambular, dia e noite, por Berlim ainda dividida, observando e consolando seres aflitos ou prestes a morrer. Damiel e Cassiel trafegam alheios às preocupações humanas em uma Berlim ainda fragmentada, numa zona de tensão e desejo. No entanto, um deles foge ao protocolo e se deixa inebriar pela visão de uma trapezista, Marion, que surge na tela tão alada quanto o próprio Damiel, o que se traduz numa imediata obsessão de Damiel por tocá-la e experimentar as alegrias de cada dia ao estilo mortal. Um anjo já caído e que obteve êxito na transição entre os mundos estimula a empreitada. Surpreso, Damiel se apercebe de que Marion já o espera, pressentindo a sua corporeidade, ou materializando o seu próprio desejo. Esse filme pode ser avaliado a partir de qualquer ótica, por qualquer analista, seja o esteta, seja o mitólogo, o poeta, o psicólogo ou o político. Quem se apodera desse material obtém, a partir do seu recorte particular, tema para um novo trabalho. E talvez Wenders apenas quisesse, ingenuamente, realizar uma obra-prima de rara beleza. No entanto, dificilmente uma narrativa surrealista de tal densidade consegue passar inalterada e desapercebida pelo olhar contaminado pela civilização, uma vez que é capaz de atingir os anseios mais profundos do homem. Paixão e eternidade, desejo e sacrifício. Uma peculiar disputa entre o eterno e o efêmero, em meio ao maniqueísmo que permeia a existência e as relações humanas.
É sobre essa tônica que se estrutura essa premiada reflexão de Wenders sobre o desejo humano, mesclando imagens coloridas e em preto e branco, enquanto mescla o olhar dos mortais e dos anjos. Um imortal desejante ou um desejo imortal? Quantas lendas de paixão e arrebatamento já não envolveram, deuses e semideuses em teias intrincadas por objetos mortais, homens e mulheres que abalaram o equilíbrio do entorno graças à sua natureza quase divina. Seria então possível que a perfeição não atendesse às necessidades dos perfeitos imortais, embora ideal para a humanidade? A Berlim dividida e palco de grandes tensões é exposta em suas energias invisíveis, apesar de densas, como que expondo todo o sofrimento inaudito que afastou durante décadas alemães ocidentais e orientais. O que fazer do desejo, da paixão, se sou cimentado e algemado a um chão que não sinto como meu? Como desejar se me proíbem de sonhar, fazer planos, expressar anseios, explorar o corpo e a alma? Mas é justamente na impossibilidade e na interdição que o desejo e a paixão se oferecem mais viscerais, mais pulsáteis. Desejo, do latim sidus, estrela, é por origem semântica inatingível e pulsátil. O Céu de Berlim, o título original do filme seria O Céu sobre Berlim, Der Himmel under Berlin, que nós não vemos porque o título que aparece no DVD era o título em inglês, que já era uma tradução mesmo para o inglês de Asas do Desejo. O Céu de Berlim, assim como seus anjos, também pode ser visualizado como o palco e a peça que expõe o oculto, o poder invisível que sobre nossas cabeças paira. Quisera fosse apenas um muro. Também o desejo do homem de superar sua dicotomia, de comungar, como na cena do partilhamento da taça. De voltar ao paraíso, a consciência ao fruto proibido e mortalidade. A superar o sofrimento infinito para assim restaurar sua humanidade. Buscar o outro através da mortalidade também pode ser encarado a partir da ideia de abandonar a totalidade do amor materno primordial, onde não haveria eu ou outro, para conquistar o gozo a partir da superação da frustração, da demanda e do desejo. Ora, e de que se privaria um anjo? Talvez do princípio de realidade? Que memória amorosa poderia ele resgatar para almejar tão ardorosamente um reencontro, uma vez que só reconhecemos o que já sentimos? De onde viria a nostalgia de um imortal cuja ação paira sobre o bem e o mal a que assiste? Seria tão forte a pulsão de se tornar sujeito e, portanto, desejante? Dentro de um ciclo de debate sobre sexualidade e deficiência, tal obra também me suscitou a relação maniqueísta da sociedade atual com o deficiente, em todas as suas modalidades. No amanhecer de um século cuja atenção se encontra voltada para a inclusão social e para a defesa da igualdade de direitos do deficiente, que reação apresentamos enquanto interlocutores diante do desejo e da sexualidade dessa parcela da população? Que propostas e que olhar civilizatório acompanham as manifestações libidinosas, sexuais, de indivíduos que até há muito pouco tempo eram representados pela ideia dos enfants de bon Dieu, dos anjos por cuja boca Deus falava e que se aceitava serem imaculados e dignos de proteção, flores delicadas, como bem representa em nosso meio o símbolo da flor protegida por mãos cautelosas que se apresenta no logotipo de inúmeras instituições voltadas para essa população. E se a atitude angelical ou a flor delicada escolher o desejo carnal ou despertar desejo no outro? Que inclusão oferecemos a estes seres também desejantes? Eu gostaria de encerrar minha fala por aqui e ouvir o que vocês têm a trazer para a discussão. Muito obrigada. Bom, então a gente abre esse espaço agora para as perguntas de vocês. E eu acho até interessante, muito interessante, a colocação que a professora Evelyn traz para a gente, que realmente, antigamente, as pessoas que eram deficientes, através de uma grande historiografia, eram vistas como les enfants de bon Dieu, né? Ou seja, as crianças de Deus. A deficiência sempre foi concebida enquanto uma estrutura privada, muitas vezes, de uma reflexão maior, de uma preocupação. Então, é importante a gente trazer
a contribuição da professora Evelyn hoje para a gente, para mostrar os pontos de intersecção e de ruptura entre essa ideia que foi consolidada durante tanto tempo, entre os deficientes serem pessoas desamparadas, ao qual essas preocupações iriam apenas, muito assistencialismo foi encaminhado para essa população. Então a gente traz realmente a contribuição da professora Evelyn. Gostaria então de abrir esse espaço para as perguntas de vocês. Ou que outras ideias, esse tipo de imagem, esse tipo de história suscita em cada um de vocês? Eu acredito que é uma outra possibilidade de avaliação desse material, que, como eu falei, é um material muito rico, que traz suscita muitas ideias, principalmente porque é maniqueísta até nesse sentido, né? Ou você é corpo ou você é alma, ou você vê em preto e branco ou você vê colorido. O que é permitido, acessível a uns, é interditado a outros. Então é possível também a gente imaginar esse tipo de visão, que é o que eu falei. Talvez o autor tenha pensado apenas em realizar uma história bonita, poética, mas é uma série de levantamentos, de recortes que nós podemos fazer em cima dessas imagens e desse encadeamento de ideias que ele criou. E na questão da Marion, a questão da sensorial dela, a percepção dela, a psicologia, a gente sabe que existe esse tipo de coisa. Mas existe esse tipo de coisa entre seres humanos. O muito que essa questão há anjos. Mas é uma questão de parapsicologia, a gente sabe que é uma coisa que está numa ciência ainda que está em estudo, ainda não foi comprovado que realmente existe. O que acho que é muito focado dentro da questão da parapsicologia. Evelyn, deixa eu só trazer uma contribuição. É interessante que no encarte mesmo do filme que a gente viu, está dizendo assim que para viver um grande amor é preciso ser humano. Ou seja, embora tenha até crenças, por que anjo e por que a gente está até trazendo esse contexto aí, angelical, parapsicológico ou outras visões que tenham disso, há muitas manifestações que a gente concebe enquanto inerentemente ao ser humano, ou seja, a gente acha que é constitutivo algumas manifestações, por exemplo, o amor. Talvez até os animais consigam amar, mas a gente concebe o amor, a sexualidade enquanto aspectos realmente do ser humano. A gente não consegue pensar outras formas, outras possibilidades para algumas manifestações, como por exemplo até a questão assim, dos anjos. E mais especificamente para o próprio ser humano, tá? A gente não consegue às vezes imaginar algumas, por exemplo, deficientes como seres passíveis de realmente manifestarem amor, como aqueles que não possuem algum tipo de deficiência ou a sua sexualidade de uma forma normal, tal como aqueles que não compartilham desse mesmo quadro que lhes acometem. Tá? Então é interessante a gente ver isso, porque muitas vezes a nossa visão é contaminada por um olhar etnocêntrico. A gente acha que os nossos referenciais, a nossa cultura, seja ela influenciada por quaisquer valores religiosos, filosóficos, políticos, morais, determinante mesmo na condução até da nossa própria interação social, e que a professora Evelyn vai comentar aqui com a gente sobre realmente essa neurose que afasta as pessoas, ao invés de encaminhar as ideias, encaminhar as pessoas, quais as ideias que unem as pessoas, em vez de encaminhar para um melhor relacionamento,
até otimizar essa interação social, realmente, às vezes, as afasta. Então, há muitas paranoias, há muitas neuroses que mais afastam as pessoas do que as aproximam. Eu posso lhe dizer, inclusive, de uma opinião pessoal a respeito. Apesar de, quando a gente fala em neurose dos relacionamentos, a gente fala, inclusive, do quanto que a gente se afasta do outro porque ele não corresponde à nossa fantasia a respeito. Então, de uma certa forma, o filme acaba trazendo essa ideia quase inatingível de que eu sonho com um homem à noite e no dia seguinte, na noite seguinte, eu me deparo com ele na minha frente. E nesse momento do apaixonamento, eu encontro tudo que eu desejo no outro, porque na verdade eu estou entrando em contato apenas com a minha fantasia. Agora, quando você fala no deficiente, o que geralmente a gente que tem oportunidade de conhecer e de trabalhar com essa população, o que a gente percebe que gera um maior distanciamento, são justamente os pressupostos, os preconceitos que a gente estruturou ao longo de séculos de abordagem dessa questão de uma maneira, talvez, não sei se a gente pode dizer que é inadequada, porque em algum momento esse tipo de percepção serviu a algum propósito, né? Mas a gente pode até dizer que caminhamos muito para quem antes se deparasse com um parto em que uma criança nascesse mal formada, essa criança era descartada, para o momento atual, mas ainda há muito que caminhar. Porque enquanto nós falamos em inclusão, ao mesmo tempo nós vemos famílias que se apavoram diante da possibilidade de que esse indivíduo, que muitas vezes tem um desempenho ou um comportamento mais pueril, se aproxima da puberdade física, das alterações físicas, ou começa a se aproximar, até por semelhança, por observação, desse contato mais adolescente. E aí o pavor toma conta da civilização. O que nós vamos fazer com essas manifestações? Então, e na verdade, o apavoramento é com as fantasias que nós temos a respeito. Porque às vezes nós interditamos o deficiente de se aproximar do outro e ele queria namorar, de pegar na mão e ficar sentado um do lado do outro na escola. Mas só a possibilidade da fantasia que a gente cria em cima do que vai se passar é o suficiente para interditar, para impedir, para proibir, para se apavorar. E, na verdade, é uma fantasia. Quem que pediu? Na verdade, eu enxerguei uma outra ótica nesse filme, como se os próprios anjos, mesmo outros personagens que aparecem, representassem aquelas pessoas que ficam excluídas dentro da sociedade. Como que tem aquela cena que ele está desenhando aquela judia, que ele fala: essas pessoas são apenas figurantes, são ótimos figurantes. E acho que muitas vezes esses dois anjos passam despercebidos como figurantes, como você passa por lixeiros, como nós passamos por mendigos, como figurantes, pessoas desapercebidas na sociedade. E nós não pensamos como que essas pessoas também são seres figurantes, também são seres humanos, e por que não podem ser seres humanos? Mesmo a ideia do anjo é uma ideia que, por mais que a gente possa falar, há questões parapsicológicas envolvidas, talvez não, porque a ideia do anjo é uma ideia muito constituída como item que a nossa civilização criou. Há séculos, há milênios, nós sentimos a necessidade de nomear de alguma forma essa ideia, essa crença de que há quem nos proteja, ou há quem esteja à margem e que não seja influenciado, não seja finito. Talvez até a gente almeja que um dia consiga ser infinito, ser invencível, ser acima do bem e do mal. Então, você pode ter essa visão do excluído social, você pode ter essa visão do deficiente, que é imaculado, que é... Uma questão que eu achei bem interessante, que é um pós-guerra, e como se suscitar o desejo, trazer o desejo de volta depois de um trauma.
Eles juntam, né, nesse filme desde as cenas do muro, já um muro antigo, com 20 anos de idade, e cenas que ele coloca, cenas de documentário do período pós-tomada de Berlim. Então ele vai mesclando e sempre colocando, tentando colocar os limites, as situações limítrofes, né, a que o ser humano é submetido, o momento de uma morte, de uma perda súbita da vida porque não se sentia preparado, não estava doente, enfim, todas essas situações com as quais a gente não gosta de se deparar, porque assusta, porque afasta você do teu ideal, que é viver para sempre. Homero. Os trabalhos que eu já li, inclusive, a respeito, porque aquela pessoa ali no meio é uma pessoa que incomoda. Você tenta nomear, identificar o que ele está fazendo ali, aquele discurso. E ele, na verdade, ele é identificado com Homero, que ele, inclusive, fala: os que me ouviam hoje me leem, porque não mais me veem. Mas eles precisam do contador de histórias, então é a ideia do Homero. Uhum. E ele mesmo fala, a gente não faz nenhuma, nunca se escreveu uma odisseia sobre a paz. Você precisa do sofrimento, você precisa da perda, você precisa do derramamento de sangue, você precisa do conflito, do litígio para estruturar uma odisseia. Você não vai escrever uma odisseia sobre a paz, sobre a tranquilidade, sobre o equilíbrio. Você precisa do caos para escrever uma odisseia. Exemplo do que tem uma regra do teatro, né? Sem drama não é história. Realmente a gente precisa de conflito, de discordância, de divergências. E você não... É difícil um ator de comédia, um bom ator de comédia, receber o reconhecimento que um ator dramático. Porque é do drama que a gente se alimenta. Desde o drama das tragédias gregas até as novelas de toda a classe, de toda a qualidade, e que comovem e que mantêm você preso, entretido com a história, com a narrativa. Mas ao mesmo tempo ele mostra o circo, né? Ele mostra a alegria do circo, das crianças. Sim, mas inclusive mostra do que a gente vem se afastando cada vez mais, porque cada vez mais é difícil mesmo se a gente pensar, esse filme já tem seus 20 anos, né? Mas se a gente pensar nos dias atuais, é cada vez mais difícil você encontrar espaço para o desenvolvimento de brincadeiras que não sejam extremamente calcadas no real. Então você tem que ter um laptop de brinquedo, você tem que ter uma motoca que seja elétrica e a possibilidade do fantasiar e do brincar consigo mesmo, do inclusive não ser sério. Porque quando você está na situação de circo e que a figura mais emblemática é o palhaço, é o poder rir de si mesmo. E provocar o riso nos outros a partir de si mesmo. Isso não é estimulado. Esse lado lúdico, e é a cena, na verdade, que acontece, de que o circo está fechando. O circo vai ter que ser encerrado, não é mais possível manter, não vamos aguentar nenhuma temporada, porque estamos acabando. Para irem até a creche onde tem crianças, filhos de funcionários, para homenagear essas crianças. Então essa coisa da fantasia, né, é uma coisa muito legal, muito brincar, né, porque ao mesmo tempo eles recebem isso toda semana, os grupos, né, os profissionais que vão lá fazer uma hora última, e eles vão inverter, né, vão promover, né, essa oportunidade de também trabalhar isso, essa sua criança, né, para outras crianças. Mas é algo que são iniciativas geralmente muito pequenas, são gotas no oceano, porque a maior parte do tempo da mesma maneira que aqui, eu estou entrando virtualmente
na casa de um monte de gente, mas de preferência com uma realidade mais palpável possível. Então, a possibilidade de eu, hoje, oferecer para uma criança pegar um cabo de vassoura e brincar de que é cavalo, e que ele é um cavaleiro, que ele é um grande senhor que vai conquistar exércitos, não tem mais espaço. O que é difícil é além de você ver que o deficiente que vai ter um desejo, vai querer se relacionar, eu acho que a proteção que eles fazem nos filhos não é isso, mas é das pessoas em volta. Sim. E não só o deficiente vai se relacionar, como no caso, uma mãe vai ter que se relacionar com o outro lado. E com a sua própria sexualidade, que não necessariamente está bem elaborada. Não um terceiro de um quarto que vai estar se olhando o outro. Uhum. E em relação... A sexualidade que envolve não duas pessoas, vai envolver um grupo. Durante a minha formação, eu sempre ouvi falar que a dor do outro mobiliza a nossa dor. E é interessante quando a gente pensa sobre o que é a nossa dor e a dor do outro. Porque, veja, se por um lado tem aquela situação que nos é bastante peculiar quando a gente fala assim, alguém reclama de alguma dor de cabeça, né? Aquelas dores crônicas, a gente fala, isso não é nada, imagina a minha dor, eu tenho 2, 3 hérnias de disco, 4, eu tenho um problema aqui na C4, na C3, etc. Então a gente vê que a gente desvaloriza a dor do outro, mas muitas vezes na nossa própria percepção, é por isso que a gente tem que educar a nossa visão, em saber que às vezes aquilo que a gente reconhece como dor no outro, tá? Não é uma dor do outro, a deficiência não é tão grande. As pessoas que a gente considera como deficientes, elas são muito eficientes e muito mais que a gente, não sei se até por uma teoria compensatória, a exemplo do Demóstenes, né? Que era um filósofo grego, aparentemente gago, mas ele foi um exímio orador do seu tempo, e a gente percebe que muitas vezes a gente até promove essas práticas mesmo assistencialistas, essa preocupação inadequada, enquanto as pessoas sabem caminhar, se relacionar muito melhor que muitos seres humanos. Veja, a gente às vezes domina conhecimentos na área de história, geografia, mas a gente às vezes não sabe o caminho da casa do vizinho. Isso a gente está falando de seres normais, seres que não são acometidos por essas deficiências que a gente acredita uma falha na interação social deles com seus pares ou deles com os outros. Tá? Veja, a gente às vezes não sabe português, gramática, ortografia, e não sabe construir uma frase, eu te amo, me perdoa, eu quero ficar com você, vamos tentar novamente. É engraçado. O que é a deficiência, então? A gente pode pensar nisso quando a gente está pensando aí no mote da nossa palestra de sexualidade e deficiência e sobre esse maniqueísmo presente nos relacionamentos interpessoais. A deficiência realmente é mais deles ou a nossa cegueira, independentemente da nossa acuidade visual, a nossa falta de sensibilidade ao ouvir as ideias que são apresentadas, até que nos encaminham um comodismo nas nossas vidas. Isso é interessante. Porque, por exemplo, quando a gente fala em deficiência hoje, a base da ideia do conceito de deficiência atual é a adaptação, ou a dificuldade na adaptação. E, no entanto, o que a gente percebe à medida que você trabalha com esse tipo de população é que eles se esforçam para se adaptar. E, às vezes, nós, enquanto cuidadores, ou família, ou instituição, nós criamos rampas, acesso e uma série de apetrechos para facilitar a vida desses indivíduos, mas nós os mantemos distante. Então, é muito mais fácil construir uma rampa. É muito mais fácil quebrar a parede do que mudar a cabeça. Quero até contar um caso, né, bem a respeito desses estereótipos que nós temos a respeito. Tem uma amiga que é psicóloga, professora de e ela tem uma doença degenerativa. Hoje em dia ela dificilmente sai de casa,
condição dessa pessoa, jamais faria imaginar a essa pessoa médica que ela teria relacionamentos sexuais que estariam contidos. Então, eu acho que são esses estereótipos, né, que são criados, nós que somos educados, né, com esses estereótipos, e eu acho que o que está faltando realmente na área das neurociências é nos cursos de formação também, né, a gente inserir esse tipo de informação. A gente tem que quebrar esses tabus, esses preconceitos durante o nosso período de estudo. A senhora me fez lembrar, tem um livro da Temple Grandin, que é uma autista famosa, que, enfim, se tornou alguém bastante conhecida pela sua condição e uma espécie de porta-voz. E um dos livros dela que inclusive está esgotado, tinha saído pela Companhia das Letras, agora está esgotado, mas não deve ser difícil de encontrar, ainda mais que agora a gente tem sebo virtual, então é mais tranquilo de encontrar, que é Uma Menina Estranha, autobiografia de uma autista. Ela fala, em um dos trechos em que ela relata as memórias de infância dela, ela vai para um acampamento de verão, né, uma coisa mais frequente até entre os americanos, a gente vê mais eles tendo esse tipo de evento nas férias, e ela desenvolve uma infecção urinária. E em função da infecção urinária, ela começa a ter muito prurido e muito incômodo genital por conta da infecção urinária. E isso se torna uma grande confusão, para não dizer uma convulsão, porque a partir da dificuldade de socialização dela e de valorização dessas questões sociais, ela não se apercebe de que os movimentos e o tipo de comportamento que ela assume em função desse prurido genital causa uma verdadeira comoção no acampamento e se cria uma série de pressupostos a respeito de por que alguém, não me lembro agora se era pré-adolescente ou adolescente, estaria se esfregando tanto. E em momento algum alguém cogitou que ela pudesse estar passando por um mal-estar. E não havia espaço para essa possibilidade. Inclusive em função, talvez, daquele outro estereótipo de que o deficiente é hipersexualizado, ele está acima de nós na busca desse tipo de temática. E não é nada disso. Eles são normais nesse sentido, igual a eu, você, qualquer um de nós. Então, cria-se toda essa celeuma e era uma infecção urinária. E a gente pensa, são muitos realmente esses maniqueísmos, esses confrontos absolutos entre o bem e o mal presentes na discussão com os deficientes. Um deles realmente é a questão da sexualidade. A gente percebe que mesmo na literatura especializada, a gente percebe ainda que algumas pessoas ficam com a sua visão estereotipada, contaminada, portanto influenciada, achando que, sobretudo, os adolescentes com necessidades especiais, que a gente está substituindo aos poucos esse termo, né, porque nós necessidades especiais todos temos, portanto, quaisquer que sejam os deficientes, principalmente aqueles que começam a manifestar suas sexualidades, a gente tem essa crença, essa contaminação, que realmente ou eles são assexuados ou hipersexualizados. Tem até um trabalho do Jaime Yalones, que fala sobre a fera, o anjo e a fera, ou seja, realmente essa capacidade que a gente tem de dicotomizar as coisas, talvez até para o ser humano seja uma forma melhor para ele organizar o mundo à sua volta, o seu entorno, se a gente aprender a rotular, a categorizar, né? Porque isso controla até os imprevistos que a gente se depara dia após dia, como por exemplo a questão, né, de como a gente comunga dos mesmos referenciais. A gente tem o nosso histórico, a gente sabe como se desenvolveu a nossa, sei lá, primeira menarca, o primeiro relacionamento sexual. A gente quer transpor ou impedir que as pessoas deficientes tenham acesso a essas práticas. Porque, no fundo, vamos colocar assim, por exemplo, a gente sabe o que fez na nossa adolescência, ou quando a gente estava descobrindo a nossa sexualidade. Hoje em dia, a gente, por exemplo, se for
vê um filho da gente, mesmo sem deficiência, a gente fala assim, não, a minha filha só vai casar quando tiver 32, 33 anos. Como casar virgem, etc. No fundo, a gente sabe, quando a gente tenta impedir os nossos entes queridos de caminharem para algumas práticas, a gente percebe que tem essa relação. A gente quer privar os outros de infortúnios, de decepções, de constrangimentos, quando a gente muitas vezes quebrou a cabeça, quebrou a cara, e vai saber quantas outras coisas a gente quebrou aí no decorrer da nossa vida. E essa visão a gente tenta vender, compra, né? Sem discutir, sem questionar, e vende aí para as pessoas, por vezes acometidas por algum tipo de deficiência que pode ou não dificultar a sua capacidade de adaptação. Né? Acho que há uma contribuição. Um exemplo, né, sobre esse tema, que eu conversando com uma mãe essa semana, ela falava assim, né, que a filha pediu para ela, mas se fosse um namorado, você deixa namorar, porque ela tem uma deficiência mental, já tem 24 anos. E a mãe com um pouco de receio falou que deixava, né, não, eu deixo, você é um namorado, e ela passou algum tempo nesse desejo, ela não... E começou, conheceu um rapaz, começou a namorar. E aí agora ela falou assim, que é muito interessante, que ela, mesmo com medo, mas ela sempre conversando com a filha, explicando, trocando informações, acompanhando como é que vai ser esse namoro. E a filha então se descobriu que ela não gosta dessa excesso de carinho, de troca de carinho. De toque. De toque. Ela gosta do companheiro, do amigo, do que sai junto, que fazem passeios. E o rapaz não, o rapaz é super carinhoso, quer ficar abraçado o tempo todo. Ela falou que, poxa, tem tantas fantasias, tanto medo do que ia acontecer, né, que ela começa a namorar, e ela está se descobrindo como mulher, como companheira, e eles estão construindo lá o relacionamento deles. Eu tenho tantas fantasias, tanto medo para impedi-la de namorar, que na verdade tem sido muito mais fácil do que eu imaginava, né, porque ela mesma põe os limites. Eles, no relacionamento, eles fazem limite. O que pode, o que não pode, o que eles se permitem, o que não. Ela não está se mostrando tão incapaz quanto aparentava na fantasia da mãe. Tão dependente de um controle externo. E o permitir, né, o convívio, o estar junto, está permitindo isso, o experimentar os seus próprios desejos. Né? Então, ela tinha uma grande fantasia, um grande desejo com relação a ter um namorado, e ela agora está se descobrindo o que é ter um relacionamento, construindo esse relacionamento. Às vezes a gente se impede mesmo, né? As pessoas viverem isso. Eu acho que, inclusive, lembrando um pouco a fala anterior, aqui no Instituto de Psicologia, a disciplina de deficiência mental, aliás, não é só de deficiência mental, de deficiência da Psicologia Decepcional, o nome é Psicologia Decepcional, da professora... Mas como ainda, como a gente ainda de conhece. outras estruturas. E o excepcional tem dois sentidos. Se eu te disser, nossa, essa sua chave está excepcional, eu não estou necessariamente desvalorizando, né? Mas, os nomes demoram para cair. Mas essa disciplina da professora Leila Tardivo e do professor Francisco Assunção, eles têm depoimentos e eles trazem pessoas para participar e trocar experiências e falar de como é a vida de um deficiente físico, como é a vida de um deficiente visual, enfim, para trazer um pouco dessa visão carne e osso e não só discussões e teorias a respeito de vivências que a gente pode conhecer, mas que na prática nós não sentimos na pele. Então eu acho interessante até por essa possibilidade de expor esse outro lado dos que são analisados, atendidos, avaliados, enfim, dos que são rotulados. Eu tive um caso na família, a pessoa já morreu, mas era um primo e um irmão, e aos 7 anos teve um problema grave e ficou paraplégico. Quando ele chegou na adolescência, ele perguntou ao meu irmão, que era médico e tudo mais velho,
ter relações sexuais. Naquele tempo, 1950, por aí, 50%. Meu irmão disse que não, ele jamais poderia. E ele se fechou afetivamente. Era um rapaz bonitão. Várias mulheres, ele era professor do curso da USP, e várias mulheres tentaram se aproximar dele, né? Querendo realmente alguma coisa dele, ele se fechou nesse sentido, afetivamente. Ele só foi descobrir o que era trocas afetivas, etc., com uma pessoa que passou a cuidar dele a hora que a mãe dele morreu. Uma pessoa simples, do povo, que realmente se tornou a mulher dele e mostrou para ele que era, lógico que não podia ter a relação sexual comum normal, mas ela conseguiu fazer com que ele entendesse o que era trocas afetivas, o que era amor, e sei lá, sexualmente, o que aconteceu com eles, ele nunca soube, ela já era mãe, tinha internet, quando ele morreu. Mas isso é para a gente ver, né, como o desconhecimento do que é a possibilidade, né, do que é possível em trocas afetivas, pode afetar a vida de uma pessoa. Sim, e conhecimento, teoria não substitui a vida e a prática, né? Então a vivência... E até lembrando aquilo que, se eu não me engano, salvo engano, Einstein falava que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Era ele mesmo, né? A gente vê que realmente isso é... Às vezes o preconceito parte das pessoas que adquirem uma nova condição. A exemplo do seu conhecido, tá bom? Então a gente percebe que realmente ele tem que conviver com a dor de um luto, da perda no caso aí da sua mobilidade total. Então realmente tem esses preconceitos que estão relacionados aos mecanismos de negação desse luto, no princípio, né? Quando a gente adquire uma nova condição. Como é que é encarado isso? Como nós devemos encarar o paciente mental na questão de uma pergunta, na questão da sexualidade? Porque nós podemos ter deficientes que sejam carentes, necessitem de carinho, tenham a sua sexualidade aflorada, e temos deficientes que podem prejudicar outras pessoas, entendeu? Eu tinha um cara, conheço um caso, e a pessoa era um deficiente mental mesmo, entendeu? Ele tinha problema mental, tinha que tomar remédio, e, claro, tomando remédio ele agia normalmente, saía com a garota. Agora, quando ele não tomava esse remédio, deixava de tomar, e ele se tornava agressivo. Então, às vezes, a gente pode ter uma parada com alguém perguntando para a gente: olha, tem um problema com o filho, que é deficiente mental, e ele está na puberdade, tal, o que eu posso aconselhar para ele? Eu não posso simplesmente falar, não, pode deixar tranquilamente, tem que saber usar o que É que quando o senhor cita esse exemplo, na verdade eu entendi que é um doente mental que tem um tratamento a ser seguido para conseguir ter uma estabilidade da própria conduta, da conduta habitual, né? Mas é a mesma coisa que o senhor imaginar. Eu não vou conseguir levar uma vida normal se eu for epilético e não tomar adequadamente a minha medicação de controle ou não tomar os procedimentos necessários para garantir a minha saúde
né? Porque a gente sabe que a maioria desses quadros hoje tem um controle adequado com medicação. Então, você desenvolver a sexualidade, seja de um doente mental ou de um deficiente, significa inclusive responsabilizá-lo. Eu tenho muitos pacientes que às vezes vêm me perguntar, mas doutora Evelyn, eu quero fazer sexo com a minha namorada. Perfeito. E aí o que pode acontecer? Não, ela pode engravidar. Você tem condições de assumir hoje um filho? Você sabe quanto que custa você cuidar dessa criança? Ah, não. E aí a gente vai tentando criar a ideia do que seria o orçamento de gerenciar mais um na família. Porque eu, inclusive, procuro falar, você não está pensando que você vai correr o risco dessa namorada engravidar e quem vai cuidar do filho é a avó. Se você fizer o filho é seu, você tem que cuidar. Para responsabilizar, então a ideia é responsabilizar. No momento que esse indivíduo não toma a sua medicação adequadamente, por variadas razões, muitos motivos, ele não está se responsabilizando por si. Então, seja o doente mental que não está sendo medicado ou por falta de orientação ou por uma negação da própria condição e que se torna de alguma periculosidade, ele vai receber o limite social. Então, quando você fala no deficiente mental, em geral, a tua relação, enquanto deficiente mental, com a sexualidade, vai ser pautada nas noções que você recebe da família. Se eu tenho um filho não deficiente, a quem eu impedi de tomar uma série de atitudes de cunho sexual, que durante a infância a gente desenvolve, se manusear na frente dos outros, e qualquer outro tipo de comportamento. Mas o deficiente mental, por exemplo, eu me negava a impor limites, a impedir, esse indivíduo, da mesma maneira que ele pode querer tocar os peitos da mãe, e a mãe não impedir, ele vai passar a generalizar essa liberação para as pessoas na rua e ser mal interpretado. Agora, se esse indivíduo tiver acesso à informação de que não pode pegar, as pessoas não gostam, as pessoas podem se assustar, ou qualquer coisa do gênero, ele não vai tomar esse tipo de atitude na rua. Mas a gente vê muito esse indivíduo não receber os devidos sinais do que pode, o que não pode, do que é aceito, do que é interditado. E no momento em que ele começa a agir de próprio juízo, ele é taxado e lhe é negado convívio porque ele é perigoso. Agora, é diferente de uma situação, se um epilético não tomar medicação e pegar um carro para dirigir, ele é um assassino em potencial. E, no entanto, não são situações, na verdade, até diferentes, porque eu tenho que me responsabilizar. No momento em que eu busco alguma atividade sexual, eu tenho que me responsabilizar pelas consequências do que eu faço, seja deficiente ou não. E isso tem que ser passado. Então, mas tem também o... Na verdade, o significado do não, a gente é capaz de assimilar a partir dos 8 meses de idade. Então, provavelmente, a maioria, mesmo dos deficientes mentais profundos, tem capacidade de assimilar o não. O problema é se o meio social, cultural em que ele vive, está expondo esse não de maneira clara. Porque não a gente consegue com uma idade mental, entre aspas, de 8 meses. Não a gente sabe o que é muito cedo. E não depende tanto do intelecto para assimilar essa informação. Mas o problema é se o meio social imprime essa ideia na vida desses indivíduos. E eu também acredito que qualquer que seja a condição, deficiente ou não, ou mesmo nos diversos espectros que a gente pode considerar aí as deficiências, que se negar informações acerca da sexualidade, privar essa população, deficiente ou não, tá? Pode ser desde o seu filho, seu sobrinho, e as diversas nuances aí da deficiência, como por exemplo, deficientes mentais mesmo. Favorece o aparecimento de comportamentos sexuais inadequados.
dos mais diversos possíveis, parafilias, etc, etc. Então, o que a gente percebe? Realmente, a melhor forma de se conduzir essa situação, como um encaminhamento, é propiciar e acolher as dúvidas dessas pessoas, quaisquer que sejam, à medida que forem surgindo. Favorecer realmente o diálogo, a compreensão, a empatia com essa população, porque do contrário, realmente, a gente vê, independentemente da deficiência, realmente a gente percebe casos de mãe solteira, infecções por doenças sexualmente transmissíveis. Isso, ninguém está imune a esse tipo de acometimento. Então, realmente, eu acho que como o encaminhamento, até a professora Evelyn destaca, realmente, e essas pessoas podem ser favorecidas, elas podem ser contempladas mediante essas dúvidas que são tão recorrentes às vezes na gente mesmo. A gente não sabe como conduzir a nossa própria sexualidade mediante alguma situação nova que a gente precisa assimilar para a nossa vida. Imagina essas pessoas que a gente ainda tem autonomia e se julga no direito de conduzir a